Livro Palestras Íntimas de São Francisco de Sales. Série de perguntas feitas ao nosso bem-aventurado Pai no nosso mosteiro de Leão. A primeira vez que aqui veio, falou-nos durante cerca de 1h30 da tranquilidade de espírito, dizendo-nos muitas vezes que nunca nos devíamos afligir por coisa nenhuma, nem perder a paz do coração aconteça o que acontecer. Que quanto a ele, preferiria estar alojado num canto de um quarto com paz a estar na corte, em meio à barra funda das honras e riquezas. E por isso mostrou o desejo de se hospedar no aposento do Sr. Brum, nosso confessor. Dissemos-lhes muitas vezes que ficaria ali muito pouco cômodo. Respondeu sempre que não, que estava melhor do que merecia e, além disso, ficaria perto das suas queridas filhas. E como insistíssemos em dizer-lhe que não ficaria ali bem, disse-nos: não vos aflijais, fico aqui muito bem, estais tranquilas. E acrescentou depois com humildade e doçura encantadoras: vejo que quereis ver-vos livres de mim, mas peço-vos que me deixeis hospedar ali, e não vos preocupeis pensando que não fico bem, pois, em Nesse, durmo num quarto que é 10 vezes mais frio do que este. E como continuasse a falar-nos da tranquilidade de espírito, dissemos-lhe: Monsenhor, pedimos-vos muito humildemente que nos façais uma conferência sobre este assunto e como nos devemos haver na deposição das superioras. Com muito gosto, respondeu, mas é preciso esperar que a nossa mãe chegue. Estendeu-se muito a falar do despreendimento que deve haver nestas mudanças. Muitas das lágrimas, disse, que se derramam nessas ocasiões, não provêm senão do amor próprio, de lisonja e do receio que se tem que os outros pensem que não temos uma boa natureza e que não somos bastante afetuosas. Tudo isso não passa de dissimulações em que pode haver mentira, como a pode haver nas nossas palavras. As mulheres são sujeitas a estas imperfeições, sobretudo quando veem que as superioras são fracas e gostam que lhes mostrem este testemunho de afeto. De 1000 lágrimas que nessas ocasiões se derramam, muito poucas há que sejam verdadeiras, e muitas vezes faz-se isso por imitação. Enfim, são coisas de mulheres. É muito verdade que esses choros e lágrimas são coisas muito suspeitosas. Deve-se ter um amor sólido e desprendido destas ternuras. O verdadeiro amor ama tanto quando está longe como quando está perto, e não se prende ao que é humano. Em suma, não é a graça que produz tudo isso. Vejam as irmãs nas suas superioras, enquanto exercem o seu cargo, as representantes de Deus, sem se entreterem com tantas inclinações humanas que não têm nada da verdadeira virtude. Disse que Santa Teresa chorava muito quando morria algum servo de Deus, mas nisso não deve ser imitada, porque dos santos só se devem imitar as virtudes. Perguntamo-lhes se não tinha nenhum plano para conseguir que o espírito de doçura e de simplicidade que se pratica entre nós se conservasse, e se não seria bom que houvesse alguma ligação entre as nossas casas, que muitas pessoas achavam que um bom meio para isso seria termos uma superiora geral. Respondeu com uma firmeza de espírito extraordinária: minha filha, essa ideia não passa de uma ideia humana. Passei 2 dias e 2 noites a pensar neste assunto, porque a nossa mãe me escreveu a dizer que lhe tinham falado nisso, mas não lhe vejo vantagem nenhuma. Dissemos-lhes nós: qual é então a vossa intenção, Monsenhor? É que se entregue tudo à divina providência. Repetiu essas palavras muitas vezes e mostrou-nos abertamente que não tinha outro desígnio senão este. Sabemos que falou deste assunto aos reverendos padres jesuítas, que foram do mesmo parecer, com o que mostrou grande satisfação, dizendo que as obras de Deus se fazem sempre com grande dificuldade. Depois disse-nos ainda:
A felicidade de uma ordem não depende de modo nenhum de ter um chefe. Isso é o que se vê todos os dias por experiência. E as ordens que os tiveram, e excelentes, não deixaram por isso de se relaxar. Tudo depende da fidelidade em se unirem a Deus, pela fidelidade à observância das regras e constituições. Podem procurar os meios que quiserem. Nada conservará a congregação, senão a felicidade de cada uma em guardar as suas regras. E disse ainda que não tinha nada que desejar, senão que Deus desse aos nossos mosteiros o espírito de união e humildade. O de união deve se conservar pela perfeita observância, para que nela se persevere, segundo a vontade de Deus. Perguntamos-lhe como nos havíamos de haver no que diz respeito aos negócios temporais, pois todos nos persuadiam que devíamos ter por eles grande solicitude. E se nos queríamos desprender deles, ninguém era desta opinião, alegando-nos outros mosteiros bem estabelecidos e com bastantes rendas, o que não acontece ao nosso. É verdade, minha filha, que o mundo tem medo da pobreza, mas que se lhe há de fazer? Devemos mostrar simplesmente que não queremos prender-nos aos bens deste mundo, nem perder a tranquilidade de espírito por causa deles. A propósito disto, disseram-lhe que a casa do nosso príncipe cardeal tinha ardido e que tinha perdido 6.000 escudos na baixela de prata. Uma disse que era uma pena, que aquele dinheiro nos teria feito muita conta para a construção da nossa igreja. Mostrou não ter ficado satisfeito com o que ela acabava de dizer e replicou: Santo Deus, minha filha, não tenhais semelhantes desejos. Há poucas pessoas que saibam achar a veia da verdadeira pobreza, que consiste em não desejar nada, mas contentar-nos com o pouco que Deus quer que tenhamos. Como as nossas irmãs seriam felizes se fossem pobres e tivessem necessidade de alguma coisa. O cuidado, a dedicação e o bom senso das superioras deve suprir a tudo o que não está escrito. Não receber os doentes é completamente contra o meu pensar e parecer. Quem deixar governar a prudência humana e natural prejudicará a caridade. E disse ainda: se um dia acontecesse fazerem dificuldades nas nossas casas em receber os doentes, eu viria fazer tanto barulho nos vossos dormitórios que havia de fazer compreender bem que procedem contra a minha intenção. Perguntamos-lhe se era da sua intenção que as irmãs pedissem alguma coisa aos seus parentes quando esses são ricos e as nossas casas estão necessitadas. Respondeu que não, e que preferia que a casa estivesse necessitada e lhe faltasse alguma coisa do que permitir às irmãs esses desejos que alimentam demasiado o seu amor próprio, nem mesmo para a sacristia, ainda que ela estivesse pobre. Que se dessem, se devia receber com humildade, mas não pedir nada, nem mesmo desejar, a não ser em alguma ocasião rara e particular. É sempre melhor conservarmos-nos na pobreza. Perguntamos-lhe se uma superiora podia dar uma esmola a uma parenta sua que estivesse em Santa Clara e lá tivesse pedido. Disse que sim, da mesma maneira que o permitiria uma irmã. Dizendo-lhe uma irmã que tinha muitas vezes escrúpulo e remorsos de consciência de não ser bastante firme no que diz respeito às coisas temporais, receando que os pais não dessem bastante às filhas por causa dela, e que por isso a casa estivesse pobre, disse-lhe: não vos inquieteis com isso. Devemos nos privar dos bens, não por desdém nem desprezo, mas por abnegação. Depois disse-lhe: a nossa mãe deseja que eu escreva alguma coisa sobre as máximas do Filho de Deus. Eu honro-as, reverencio-as e respeito-as de todo o meu coração, mas não as pratico. O Filho de Deus disse: não entreis em demanda, mas se o não faço, todos se põem contra mim. O Filho de Deus disse: se vos pedirem o manto, dai também a túnica. Se o quero fazer, dizem-me que faço muito mal, que ficarei sem nada.
que sou já bastante pobre. O Filho de Deus disse: se vos derem uma bofetada, apresentai a outra face. O mundo não está por isso, nem quer suportar a mais pequena injúria. O Filho de Deus disse: sede bondosos, e querem que eu me zangue. Se o não faço, atribuem-no à parvoíce. Perguntamos-lhe se era da sua intenção que em todas as nossas casas se desse esmola. Disse que sim, segundo as máximas do Filho de Deus. Mas se não se está certo se aqueles a quem ela se dá são, na verdade, pobres, apesar disso, é sempre bom dar esmola. Perguntamos-lhe se achava bem que nas nossas casas se preparasse a refeição para os confessores. Respondeu: quanto a mim, se fosse confessor de Santa Maria, o que eu não mereço, é verdade que o não mereço, isso seria a maior felicidade a que eu poderia aspirar, ver-me confessar, dar visitação e desencarregado de tudo mais. Mas, se o fosse, preferia arranjar-me como pudesse, a dar às religiosas o incômodo de me prepararem as refeições e dar-lhes conhecimento das minhas imperfeições quando estivesse aborrecido, enfastiado e fosse um pouco difícil nas comidas. E para que hão de as servas de Deus serem importunadas com as minhas enfermidades? Não é 100 vezes melhor que se conservem na sua paz e sossego do que empregarem-se nessas coisas? Olhai, minha filha, é muitíssimo importante não abrir esta porta aos confessores. Não quisera, contudo, que principiasseis pelo que tendes agora. É tão bom e tão fácil de contentar que me parece que com este não haverá dificuldades. Visto terdes começado a preparar-lhe a comida, continuai, mas tende cuidado com os outros. Prefiro que lhes aumentem os honorários. É verdade, minha filha, que tanto quanto possível, nunca tenho o que dizer à comida, a não ser às vezes que é boa demais. Não é isto que se deve fazer, minha filha. Receais que faça mal às nossas irmãs comerem de alguns pratos feitos dos restos. A mim, o que me faz mal é ouvir falar nisso. Comê-los, não. A pobreza e a simplicidade estão-vos sumamente recomendadas. Mas dizeis que há irmãs que, por eu dizer nas constituições que a congregação tem um interesse incomparável que o emprego da sacristia seja exercido com esmero, entendem que devem ter grande solicitude para que nada ali falte e que haja grande quantidade de lindas coisas. Santo Deus! É possível que se compreendam tão mal as coisas e que se sigam tanto as próprias inclinações? Não têm essas irmãs notado como a tranquilidade lhes é recomendada em tantas partes das constituições, tranquilidade que nunca se deve perder, seja pelo que for? Notei isso também nas nossas irmãs de Annecy. Quando têm empregos, quereriam que nada lhes faltasse, e quando já não os têm, não se importam. Há duas coisas a modificar na vossa sacristia, pois sendo esta a segunda casa, desejo que tudo aqui se faça como na nossa de Annecy. A primeira é que os cíngulos são ricos demais, não são bastante simples. Basta que o cordão grande tenha 2 fitas, as outras são supérfluas. A alva tem rendas demais nas mangas, não é preciso pôr entremeio nem na parte de cima, nem na de baixo. Basta que o tenha nas costuras. E esse mesmo deve ser muito estreito. O que digo nas constituições, que não se ponham imagens de cera sobre o altar, é porque, de ordinário, estas são mal feitas, e é uma grande perda de tempo. E as mulheres gostam de se entreter com isso. Mas anjos e querubins podeis pô-los sem escrúpulo. Dissemo-lhe um dia que receávamos haver superioras que não tivessem o espírito da regra e que isso fosse prejudicial. Que fazer? Se elas forem fiéis em as observar, com o tempo Deus lhe o dará. Disse-nos que era sempre melhor eleger uma irmã de grande virtude, ainda que fosse nova. Deus ajuda as almas que procedem com simplicidade e confiança. Disse ainda
que o contrariava sumamente que se elegesse uma superiora sem a virtude e a capacidade necessária para o seu cargo. Há poucas superioras que se ocupam de negócios temporais. Isso não é preciso para o seu cargo. Deve-se-lhes dar uma boa economia para as aliviar. Dissemo-lhe nós: Monsenhor, parece-me que, tendo confiança em Deus, ele não deixa de dar luz para exercer os cargos e que a caridade é tudo. Respondeu: Isso é verdade, tendes razão. Quando as superioras se conservam muito unidas com Deus, ele não deixa de as ensinar. Falando das superioras que estão tempo demais no locutório, disse: Eu não o aprovo, mas que remédio dar? Falando da deposição de uma superiora que tinha custado muitíssimo às irmãs, que não podiam acostumar-se a chamar-lhe minha irmã, mas continuavam a chamar-lhe mãe, ele disse gracejando: Chamem-lhe avó se quiserem. Não sei que remédio lhes hei de dar. Mas o que vejo é que essas irmãs não honram nem observam as suas regras e constituições. Dissemos-lhe então: Monsenhor, quando nos fizerdes alguma palestra sobre a maneira como nos devemos comportar nas deposições e eleições das superioras, vereis como havemos de praticar bem. Faremos maravilhas. As nossas palavras não fazem milagres, respondeu. O que é preciso é dar-nos a prática do que as constituições nos ensinam. Elas dizem o que se deve fazer, mas as mulheres têm tantas vontadinhas que gostam mais de as fazer que de obedecer. E que se há de fazer? É preciso deixá-las chorar e mostrar a sua afeição, pois haviam de imaginar que, caso o não fizessem, se pensaria que não têm coração. Mas isso tudo não passa de fraquezas femininas. Não se deve dizer nem fazer nada para sermos amados e estimados pelas criaturas, nem para sermos desprezados. Devemos crer que, se elas não nos amam neste mundo, amar-nos-ão ao céu, onde todos nos veremos. E além disso, porque havemos de desejar tanto ser amado pelas criaturas, contanto que o Criador nos ame? Como isso é certíssimo, deve bastar-nos. Quando vos perguntarem se afinal sempre direis o ofício parvo, respondei que sim, pois esperais obter para isso licença do Papa, e já a tendes por 10 ou 12 anos. E a minha intenção e o meu desejo é que o digais perpetuamente. Mas se nisso me contrariarem, cederei. Perguntou-se-lhe se nos devíamos confessar das imperfeições, se era mal fazê-lo. Respondeu que tinha aprendido na teologia que não é preciso, mas que o podemos fazer sem que nisso haja mal, que o método que nos deu no-lo permite, porque nós não sabemos discernir quando há pecado. É por isso que o dizemos em geral, mas que nas confissões ordinárias não se devem dizer muitas, 2 ou 3 no máximo. É bom dizê-las nas confissões extraordinárias e anuais. E quando não temos nada de que nos acusar, devemos dizer um pecado que tenhamos cometido no mundo. Podemos certamente confessar-nos quando, tendo-nos ressentido de alguma coisa, tivermos por isso feito alguma ação, ainda que ligeira, como dizer alguma palavra, pois aí pode haver pecado. Não nos devemos, porém, afligir por isso, pois não temos uma perfeição isenta de amor próprio, que não nos faça cometer pelo menos alguma falta de vez em quando, e não nos devemos, de modo nenhum, admirar disso. Poder-se-ão acusar desta maneira: acuso-me de ter feito uma ação pelo ressentimento que tive por uma coisa que fizeram contra minha vontade ou por impaciência. Mas quando não fazemos nada por causa desse ressentimento, não há nisso mal, mas sim merecimento. E quanto ao ato de contrição, disse que para o fazer bem é preciso termos pena do mal passado e resolução de nunca mais o cometer e detestá-lo de todo o coração. Não é necessário ter um sentimento que nos faça derramar lágrimas, mas sim desgosto de ter ofendido a Deus. Não é coisa contrária à boa vontade
estar sempre caindo nas mesmas faltas, contanto que não seja voluntariamente. O bom ato de contrição consiste em termos uma firme resolução de não querermos tornar a ofender a Deus. Quanto às palavras inúteis, no recreio não se dizem. Tudo o que se diz para nos recrearmos não é inútil. Deve-se fazer bem o recreio e não ter o espírito constantemente aplicado, pois haveria perigo de se tornar triste e melancólico. Ainda mesmo que se tivesse passado um recreio inteiro a falar de coisas indiferentes, não haveria nisso mal, nem as palavras teriam sido inúteis. Não é preciso falar sempre de coisas sérias. As conversas santamente alegres são aquelas em que não há mal no que se diz e nas quais não se fala nas imperfeições alheias, pois nisso não se deve falar, nem falar do mundo, nem de coisas inconvenientes. Rir um pouco de uma irmã ou dizer alguma palavra que a mortifique um pouco, não há nisso mal, contanto que ela não fique magoada, pois nesse caso não se devia fazer. Se porém isso acontecesse, não é matéria para confissão, se fez por simples gracejo. Quando aspiramos à perfeição, devemos aspirar a dar no alvo, mas não nos afligirmos quando não conseguimos. Devemos fazer as coisas com toda simplicidade e franqueza, e fazer bem o recreio. Se tivéssemos a atenção em alguma coisa que disso nos impedisse, devíamos desviá-la. E ainda que não tivéssemos pensado em fazer esta ação por Deus, não devemos ter disso escrúpulo, porque a intenção geral basta. Contudo, no princípio deve-se procurar dirigi-la a Deus. É preciso fazer com que as noviças a façam bem, e é de grandíssima importância que as irmãs façam o mesmo. Quando temos pensamentos de pouco apreço pelo próximo e não os afastamos por falta de atenção, não há nisso mal. Basta afastá-los quando os percebemos. E quanto ao que me perguntais, se devemos deixar de dizer as nossas penas ou alguma coisa que fizesse ver qualquer bem que há em nós, receando não saber dizer, e que em vez de vos acusardes, desseis antes motivo para vos fazer desestimar, ó minha filha, devemos sempre abrir o coração, franca e simplesmente, tanto no que diz respeito ao bem como ao mal, contanto que não tenhais intenção de vos fazer estimar. Se o fizerem, não vos aflijais, da mesma maneira que não vos deveis afligir se vos menosprezarem, e não ocupeis o espírito com tudo isso. Não é mal pensarmos algumas vezes em nós, contanto que seja para nos humilhar, como, por exemplo, pensar na nossa ingratidão. Mas devemos sempre voltar-nos para Deus, pois, como já disse em outra parte, não é propriamente fazer oração estarmos sempre a refletir sobre nós mesmos, porque a oração é uma elevação do nosso espírito a Deus para se unir com Ele. Sigamos as nossas reflexões quando nosso Senhor a isso nos atrair, mas procuremos adiantar na perfeição pelo caminho mais simples, sem tantas sutilezas. Não podemos ter uma contínua presença de Deus. Isso só pertence aos anjos. Basta conservarmos-nos nela tanto quanto possível e elevar muitas vezes o espírito a Deus. Não pretendo que se tenha sempre o espírito comprimido. Se o que estamos a fazer nos impede de estar atentos a Deus, e é coisa necessária, não nos devemos afligir. Basta fazerdes todas as vossas ações por Deus com toda a simplicidade, e ainda mesmo que não tivesseis pensado em dirigir a vossa intenção antes de fazerdes e começardes a ação, basta fazê-lo depois, e não fiqueis com escrúpulo nenhum. A intenção geral que fazemos de manhã basta. O estarmos a fazer alguma coisa por Deus é estar na sua presença. O desejo que temos de estar na sua presença serve-nos de atenção à presença da sua bondade. Não nos devemos admirar quando não nos conservamos nesta santa presença como desejaríamos. É uma grande felicidade ter este santo desejo de servir a Deus e não se deve fazer caso de não ter o sentimento que desejaríamos ter no seu serviço.
E se vos parece que vos emendais das vossas imperfeições, mais depressa pela repugnância que tendes, que vos repreendem, do que, por Deus, não façais disso caso nenhum. Dirigi a vossa intenção, e não haverá mal nisso. Ainda que cometais faltas por causa do vosso ressentimento, não olheis tanto para isso, e desviai-vos de todas essas reflexões. Devemos aspirar à perfeição, mas não nos admirar se não o conseguimos segundo o nosso desejo. Minha querida filha, o desejo das coisas eternas deve tranquilizar o nosso espírito, sem vos importardes com o sentimento, e até devemos crer que não somos dignos de tê-los. Ainda que nos pareça que temos sensualidade em comer, não é mal fazê-lo. Não tenhais esses escrúpulos. Comei por amor de Deus e ficai descansada. Procedei com simplicidade, sem imaginar que vos servis do pretexto da obediência para vos satisfazer. Quando nisso não entra a vossa vontade, não há perigo. É sutilizar demasiado. Não me aflijo de que se durma durante a oração, contanto que se faça todo o possível para estar acordado. É preciso sofrer isso com humildade e conservarmos-nos diante de Deus como uma estátua, para receber tudo quanto Ele nos enviar. Comprasse às vezes nosso Senhor em nos ver combater o sono todo o tempo da oração, sem dele nos querer livrar. Devemos sofrer isso com paciência e amar a abjeção que daí nos provém. E nunca digais que não podeis fazer isso ou aquilo, porque sempre podemos quando queremos. Seria dizer que nosso Senhor teria posto alguma impossibilidade, o que não é verdade. Podemos tudo com a sua graça, que nunca nos falta. Para nos dispormos para a Sagrada Comunhão, devemos conservar-nos muito junto de nosso Senhor e dizer-lhe palavras conformes ao nosso afeto e segundo ele nos sugerir, considerando e vendo que ele se fez carne da nossa carne para se unir a nós. É preciso dizer-lhe, como a esposa no cântico, que ele nos beije com o ósculo da sua boca. E assim faz quando o recebemos, podendo então a alma dizer: o meu amado é para mim e eu sou toda sua. Nunca estaremos isentos de pecados veniais. Acusar-nos a nós mesmos não nos serve de nada quando não podemos suportar ser repreendidos. E se não queremos voluntariamente que se vejam os nossos defeitos, isto não é outra coisa que amor próprio. Não importa que nos custe vermos-nos acusados, contanto que a nossa vontade se conserve firme em amar a sua abjeção. É sempre melhor fazer com que nossa alma se conserve com confiança em Deus do que com temor, ainda que o façamos para nos humilhar. O amor basta para nos humilhar. Minha filha, não vos priveis da comunhão por tribulações do coração, mas quando a sentirdes, deveis aproximar-vos da sagrada mesa para vos fortificar e unir a Deus pelo espírito de suavidade. Há defeitos pelos quais nos devemos algumas vezes abster da sagrada comunhão. Impaciência ou arrebatamento que tivesse desedificado o próximo. A fidelidade da alma para com Deus consiste em estar perfeitamente resignada à sua santíssima vontade, em suportar com paciência tudo que sua bondade permite que nos aconteça. Fazer todos os nossos exercícios por amor e no amor, sobretudo a oração, durante a qual nos devemos entreter muito familiarmente com nosso Senhor das nossas pequenas necessidades, apresentar-lhes e conservarmos-nos submissos em tudo que lhe aprouver fazer de nós. Sermos muito obedientes, fazer tudo quanto nos mandam, de bom grado, ainda que nisso sintamos repugnância. Ser fiéis em ir logo que o sino nos chama e afastar as distrações que nos vêm durante a oração e o ofício. Conservar uma grande pureza de coração, pois é nele que Deus habita, e não nos corações cheios de vaidade e de presunção de si mesmos. Pelo contrário,
A estes castiga e pune rigorosamente. Fez-vos Deus uma grande graça de vos ter chamado ao seu serviço desde tão nova. Agradecei-lhe com todas as forças da vossa alma. Quando olhamos com deliberação para as imperfeições dos outros, Santo Deus, minha querida filha, isso é muito mal, não se deve fazer. Mas quando, por acaso, os vemos, devemos desviar-nos delas e pensar tranquilamente no paraíso e nas perfeições de Deus e de nosso Senhor, nas de Nossa Senhora e dos santos e santas e dos anjos. Algumas vezes, olharmos para nós mesmos, para a nossa indignidade e baixeza, e quando esses pensamentos nos vêm, devemos humilhar-nos e aniquilar-nos até o centro da terra, vendo que não somos senão um vermezinho, e queremos esquadrinhar as ações das outras, que são esposas de nosso Senhor. Devemos fazer ver bem ao nosso coração a sua fraqueza, repreendendo-nos para nos alcatelarmos para o futuro. Ó meu Deus, não cometais essa falta de estar a olhar as imperfeições das irmãs, pois isso retardaria muito a vossa perfeição e faria muito mal à vossa alma. Quando alguma se entristece por não falar bastante à superiora ou à mestra, aconselho que lhe diga, e quisera que lhe dessem uma boa penitência. Mas o verdadeiro meio de impedir tudo isso é entregarmos-nos ao Criador e não à criatura. Para nos prepararmos bem para a oração, é preciso ir a ela com uma grande humildade e conhecimento do nosso nada, invocando a assistência do Espírito Santo e do nosso anjo da guarda, e conservarmos-nos durante esse tempo muito tranquilos na presença de Deus, crendo que Ele está mais em nós do que nós em nós mesmos. E ainda que a nossa oração seja privada do raciocínio e consideração, não há nisso inconveniente nenhum, pois não depende ela do raciocínio nem da consideração. A oração é uma pura atenção do nosso espírito a Deus. Quanto mais simples e destituída de sentimento ela for, mais oração é. Poucas pessoas entendem esta verdade, sobretudo as mulheres, às quais o raciocínio é muitíssimo prejudicial por causa da sua ignorância. Contudo, aconselho que se sujeite o espírito pela consideração durante o dia, se for possível, mas pensar nos pecados durante o tempo da oração, isso não se deve fazer. Quando esses pensamentos nos vêm, deveis fazer diante de Deus um simples ato de humildade de espírito por todos os vossos pecados, sem os particularizar, pois esse único ato basta. Ordinariamente, esses pensamentos só servem de distração. Estareis na presença de Deus em todas as vossas ações, se a fazeis todas por Ele. Comei, dormi, trabalhai por Deus. Isso é estar na sua presença. Não está na nossa mão tê-la atualmente, a não ser por uma graça particular. Quando estamos a fazer alguma obra a que temos de dar atenção, devemos de vez em quando elevar o pensamento para Deus. E quando a isso faltamos, devemos nos humilhar e da humildade ir a Deus, e de Deus a humildade com confiança, falando-lhe como a criança fala à sua mãe, pois ele bem sabe o que nós somos. Seria mal feito estar a falar do mundo e de si mesmo durante um recreio inteiro, mas dizer uma palavra ou duas, uma ou duas vezes, para recrear uma irmã, não há mal nenhum. Não é preciso confessar-vos disso. Tende um grande cuidado em praticar a simplicidade, em humilhar o vosso espírito. Deixai a sabedoria e a prudência humanas e revesti-vos da sabedoria da cruz. Não vos admireis das tentações. Considerai-vos um verdadeiro nada. Esvaziai o vosso coração de todos os afetos mundanos e gravai nele nosso Senhor crucificado. Agradecei-lhe a vossa vocação e resolvei-vos a obedecer, pois talvez nunca tenhais que mandar. E não façais como muitas que dizem, não quisera ser superiora.
mas conservai-vos sempre na santa indiferença. Nada desejar, nada recusar. Oh, como é razoável que nos privemos dos contentamentos do mundo por Deus, pois que Ele se priva da sua glória por nós. Tendes luz suficiente para ver em que consiste a felicidade da vossa vocação. Nunca devemos dizer que não podemos fazer uma coisa, mas fazeis bem em dizer que vos parece, pois tudo podemos com a graça de Deus, que não nos abandona nas nossas necessidades. Quanto à oração, não há inconveniente nenhum em que vos senteis durante algum tempo, quando a necessidade o requer. Mas não deveis ficar sentada durante todo o tempo que ela dura. Não se devem ter tantas pieguices, pois são perigosas e prejudicam-nos muito no caminho da salvação. As doenças do corpo não são um obstáculo para a devoção. Pelo contrário, são o auxílio se as recebemos da mão de Deus. Pode-se sempre ter um rosto alegre quando se está com as irmãs. O mal que se sente não obsta a que assim seja. O que acontece às vezes é verem-se-nos os olhos pisados. Ah, minha querida filha, guardai-vos dessas reflexões, porque é impossível que o Espírito de Deus resida num espírito que quer saber tudo o que nele se passa. Coragem! De uma criancinha fraca, fazei uma muito generosa, que vença todas as dificuldades. Não se deve chorar inutilmente, pois se devemos dar conta das palavras inúteis, com mais razão a daremos das lágrimas derramadas sem motivo. Devemos evitar também dizer palavras inúteis, e se nisto faltamos 2 ou 3 vezes, devemos nos confessar disso. Ao fazerem-se os votos segundo as regras, fazem-se de maneira que elas não obrigam sob pecado. Por isso, nem a regra, nem as constituições são a causa dos nossos pecados. É preciso ter uma grande coragem, pois, minha querida filha, sois filha de Jesus Cristo crucificado. Não deveis, portanto, ter outra pretensão nesta vida, senão a da união da vossa alma com Deus. Vós sois bem felizes, pois as vossas regras e todos os vossos exercícios vos levam a essa união. Devemos ter uma grande constância nos nossos desgostos, pois enquanto estivermos nesta vida, não podemos estar sempre na mesma disposição. Isso é impossível. A virtude do primeiro oferecimento que fizemos de nós mesmos, sacrificando-nos a nosso Senhor, basta, ainda que não tenhamos atenção atual para lhe oferecer tudo quanto fazemos. Não são precisos sentimentos para a perfeição que desejamos, pois nosso Senhor, quando estava no horto, privado de toda a consolação, nem por isso deixou de cumprir a vontade do seu Pai. Quanto ao bom e verdadeiro governo, não depende ele dos talentos naturais, mas sim da graça sobrenatural, a qual dá com muito mais perfeição a experiência necessária do que toda a sabedoria e prudência humana, ainda que com menos aparato, e é nisso que consiste a sua excelência. Deveis tomar as comodidades necessárias ao corpo, como o aquecer-vos, o comer e o vestir, com ação de graças e humildade, e não com enfado, nem desejar ser lastimada nos vossos incômodos. Isso é bom para pessoas pouco enérgicas. As filhas de Deus não devem entreter-se com essas pieguices. As constituições ensinam-vos que o deveis fazer. Pedi com toda a simplicidade e sem escrúpulo o que vos é necessário. Conservai bem o desejo que tendes de observar as vossas regras, pois são todas de amor. Lembrai-vos que as dificuldades não vos hão de faltar, mas não percais o ânimo. Esperai em Deus e lançai-vos nos braços da sua divina providência. Não há caminho mais seguro do que o do sofrimento, contanto que se sofra com amor, doçura e paciência, e assim poder-se-á imitar nosso Senhor e todos os santos. Devemos crer que tudo o que sofremos é pouco diante de Deus e pensar o menos possível
nos nossos sofrimentos.